Vamos lá, gente. Nós vamos ter então 3 sessões de Natal nas próximas, hoje mais 2 quartas-feiras, como fazemos tradicionalmente aqui na igreja. E eu tenho um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: dou aula hoje, dou aula semana que vem, prosseguindo no Natal, mas gostaria que entre hoje e a última aula, na última aula eu gostaria de propor que a gente tivesse um momento de comunhão, que a gente pudesse comer junto, né, encerrando o nosso ano da escola bíblica, mais um ano, né, do Bendito Seja Deus, estudando a Bíblia. Então vamos lá, eu começo hoje então falando sobre uma nossa pequena revisão sobre nomes, que eu acho extremamente importante para a gente começar a conversa. E é claro que eu puxo o profeta Isaías, só para dizer também que as nossas crianças também estarão estudando isso. É algo que eu estou pondo na igreja inteira, para todo mundo estudar a mesma coisa, para a gente crescer em unidade, cada um no seu nível. E eu começo então falando de Isaías. Isaías, como a gente sabe, ele foi um profeta que falou basicamente para o povo de Judá, algumas profecias para o Reino do Norte, mas o ministério dele foi Reino do Sul, território de Judá. Isaías, segundo o discurso bíblico, teve uma mulher, teve 2 filhos, a Bíblia dá o nome desses 2 filhos para a gente. Isaías é um homem conhecido como profeta evangélico, por mais ter falado a respeito do advento messiânico. Isaías vive aquilo que os profetas vivem, que é, presta muita atenção nisso, é ser boca de Deus para uma situação no seu presente, para uma solução de uma causa naquilo que ele está vivendo, mas de repente a sua boca, que é tomada por Deus, serve de alto-falante, serve de emissão para algo que eu acho que depois que ele falava, ele ficava, caramba, da onde veio isso? E esse é o princípio que a gente tem que olhar os livros proféticos. Porque tem palavras que a gente lê ali que você fala assim, o que um cara pensa depois que ele falou isso? Tira a roupa, fica pelado e vai pregar lá para eles saberem que eles estão nus. Falar isso é uma coisa, né? Agora tira a roupa e vai lá ficar peladão pregando. Aí você para pensar. Deita do seu lado direito, porque o julgamento é do lado direito, depois você deita do teu lado esquerdo. Faz você... Peraí, o que eu estou falando se eu estou servindo de boca para Deus? Então eu volto a falar. O profeta, o drama do profeta ele fala para o seu presente, ele fala às vezes para o seu futuro a médio prazo, para uma solução, ele fala às vezes para um julgamento que está para ocorrer ou que poderia não acontecer caso o povo ouvisse. Mas de novo a Bíblia nos mostra que profeta só fala realmente para falar por causa da justiça de Deus, porque a maioria não ouve. Então ele fala, é um ministério frustrante. Imagina o ministério de Jeremias, né? Ele falou antes, ele falou durante, ele falou depois. Mudou alguma coisa por ele ter falado? Nada. O templo foi destruído, o povo foi exilado, ele foi sequestrado. Acontece de tudo. É um ministério extremamente assim, delicado. Só que eu volto a colocar o ponto que eu quero chamar a atenção, porque tem a ver muito com a revelação messiânica. Isaías está falando, tem a ver o que ele está falando com o seu contexto histórico? Tem. Mas em alguns momentos você fala assim, da onde vem esse negócio? E a resposta é a mais plausível, que realmente ele estava sendo boca de Deus, prefatizando ou profetizando eventos que fariam sentido somente no futuro. De modo que se você for entrar fundo, por exemplo, nas profecias que retratam o advento do Messias, se você abrir um comentário sério a respeito dele, ele pega um versículo, às vezes tem 5, 6, 7 hipóteses. 7
hipóteses para um detalhezinho do texto. E são hipóteses que vai de céu a inferno numa velocidade assim impressionante. Por quê? Porque não faz total sentido, às vezes, a profecia naquele contexto. Mas fará sentido uma vez olhado do futuro para o passado. Quando eu e você, então, nós abrimos as nossas Bíblias e olha do futuro para o passado, faz sentido. Quando os evangelistas usam do material profético, faz sentido. Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum, abre o rolo de Isaías, o Espírito de Deus me ungiu para pregar, babá. Faz sentido. Ele está lá encarnado, está no meio do povo. Agora inverte. Isaías falando disso ao contrário. Primeiro você não sabe quem é, você não sabe quando, você não sabe de que forma vai acontecer isso. É muito complicado. Então, não dá para ler os livros proféticos sem ter parar e refletir dessa forma. Nós estamos falando do passado para o futuro. Do futuro para o passado é mais fácil, do passado para o futuro é mais difícil. Primeiro ponto. Então, o contexto aqui que Isaías vive é esse. Ele ora fala para o seu presente, ora ele fala para o seu futuro a médio prazo, ora ele fala para o futuro que ele não estaria vivo para ver. E tem que voltar para casa, depois que falou o que falou, dormir e falar e fazer aquilo que todo homem de Deus faz. Será que foi mesmo Deus? Porque quem teme a Deus, e não quer jamais ser boca daquilo que Deus não falou, porque este é maldito. Um dos dramas hoje do meio conhecido como evangélico é tanta gente que fala em nome de Deus quando Deus nunca falou nada, se tornando malditos. Porque é muito sério você falar um negócio, fala, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, tem que tremer na base. Tem que tremer na base. E volta para casa e continua tremendo, porque esse tremor te mantém no temor necessário. Vou repetir. Esse tremor te mantém no temor necessário. Isaías vive naqueles dramas. Você lembra, por exemplo, da narrativa do rei Ezequias? Vamos lá, segundo Reis 20. Vamos dar uma relembrada, só para você entender isso que eu estou falando na prática, a agenda profética. Segundo Reis 20, verso 1. Deixa eu te falar um pouquinho do contexto aqui. O contexto aqui é a Síria querendo atacar Israel. O ataque, fica-se uma certa pressão. Já atacou o norte, agora quer atacar o sul. E está lá o rei de Judá falando, oh, Deus, tem misericórdia da gente. Deus, segundo a Reis 20, Deus defendendo o seu povo. Deus mostrando para os reis, olha, fica tranquilo que eu vou cuidar de vocês. Pra você ter uma ideia aqui, existe uma coisa fantástica. Numa das ameaças que fizeram para Judá, Deus vai para o rei Ezequias, que era o rei em plantão na época, e fala assim, fica tranquilo. Você está se estressando à toa, eu vou cuidar de vocês, não é por causa de você não. Não é porque você acha que você é bonzinho não, é porque eu amo o meu povo. E porque eu amo o meu servo Davi. Olha que coisa legal. Aquele meu servo Davi era demais. Apesar de tudo que ele fez, eu adoro esse Davi. E então, fica tranquilo. Aí o texto termina assim, ó. Só um highlight no capítulo 19, verso 35. Naquela noite, o anjo... um pouquinho antes, ó. Eu a defenderei, Deus falando sobre Judá, verso 34, segundo Reis 19, 34. Eu a defenderei, salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. E agora, olha o que ele faz. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Chocante! Chocante! Deus fazendo as suas coisas, Deus cuidando. Matar 185.000 em uma noite, esse anjo teve trabalho essa noite. Nesse contexto, então, é do rei Ezequias, que é cuidado por Deus, que tem um moral com Deus. A Bíblia diz que
que ele andou no temor do Senhor. Ele e Josias são os top assim da monarquia de Israel, né? Ezequias, ele anda com esse temor e Josias anda com obediência à lei. Essa é a diferença dos dois, né? E aí, um belo dia, Ezequias leva uma notícia. Meu filho, você vai morrer. Vamos lá, naquele tempo, 20, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará. Tipo assim, não ore. Não adianta. Não adianta. Concorda comigo ou não? Se você ouve Deus falando para você assim, João, você vai morrer e não tem jeito. O que isso quer dizer? Não adianta. Que você vai morrer e não tem jeito. Dá para entender isso, dessa voz divina? Você vai morrer, já estou te falando antes, você faz o seu insurance, se não fez ainda. Põe sua casa em ordem, 2 Reis 20, pois você vai morrer, não se recuperará. Com a palavra clara. Só que Ezequias é desobediente, como a gente deve ser em alguns momentos. Você vai entender por quê, antes que você achar que eu estou falando heresia. Ezequias virou o rosto para a parede, tipo assim, que ninguém me veja, e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele só falou para Deus se lembrar. Olha que interessante. Ele não falou, tá amarrado, morte, isso é o capeta. Ele falou, Senhor, lembra de quem eu sou. Lembra da minha identidade. Lembre-se do meu RG, meu registro geral no céu. Lembre-se. E chorou. Tipo assim, já que não tem jeito, chorou. Antes de Isaías deixar o pátio, porque Isaías foi quem falou, lembra da cena, Isaías foi quem falou, a voz profética, você vai morrer, não tem jeito, tchau, fica chorando aí, deixa eu ir embora. Legal, né? O profeta também não fica dando consolo. Interessante, né? Ele fala e tchau. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos, grifa isso na tua Bíblia, daqui a pouco você vai entender por quê, 15 anos a sua vida. 15 anos a sua vida. Grifa isso, daqui a pouco eu vou te dar o link para esse 15 anos. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Em outras palavras, você vai viver e eu vou dar paz. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Quando Deus tem um amor por alguém, quando alguém é segundo o coração dele. Gente, olha que palavra de esperança é essa. Por isso que eu amo esse Davi. Palavra de esperança para nós, seres mortais e pecadores que somos. Dá para ser pecador, ser mortal como somos e também ser amigo de Deus, do coração de Deus. Ele fala, por causa dele eu vou fazer isso. Isso é fantástico. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram, aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Caramba, se Deus tinha falado para curar, por que precisa do remédio? Se Jesus tinha curado, por que manda vai lá falar com o sacerdote então e manda ele fazer todos os rituais que precisa para acabar com a sua lepra, sua doença? Por quê? Eu colocaria até que eu acho que a ação divina não exclui o medicamento, né? Sim. Como muitos às vezes forçam essa situação, né? Sim. Logo, qual a conclusão prática? Aí eu acho que até uma questão de obediência, né? O cara fez o que precisava fazer, o que mandaram fazer. Deus falou uma coisa, o profeta de Deus, vamos voltar a esse termo, o profeta de Deus, não foi um charlatão que falou. Então disse Isaías, faz isso aí, pega um emplasto de figo, bota lá a fruta lá em cima do cara lá. Que lição que a gente tira interessante daqui, porque eu já ouvi esse drama de muita gente. De muita gente. O Roy deve lembrar de um desses aqui. Pela fé, agora, oraram por mim, Deus me curou, já parei de tomar remédio, já larguei. A pessoa, pum, vem a reação.
Não fica inimigo do remédio. Se Deus te curou, Deus te curou, meu. Fica na paz. A minha Bíblia aqui no verso 5 diz que quando Isaías fala para ele, diz, eis que eu te curarei. Não é que eu te curei. Se tivesse dito eu te curei, não ia precisar do remédio. Mas como eu te curarei, eu vou te curar, mas vai ser com remédio, não vai ser com milagre instantâneo. Não sei se dá para desenvolver nesse campo. Porque não falou eu te curei, estás curado? Não, é futuro. Eu te curarei. É futuro. Ou o medicamento associado à mão de Deus, ou o medicamento na mão de Deus, ou o medicamento como um ponto de visualização entre o doente e a cura, um ponto de contato. Eu vou te dar um exemplo aqui bem similar, que é o exemplo do ungir com óleo. No mundo antigo, o óleo era o sinal, o objeto usado para ungir o doente, independente da fé. Era a medicina, além de ser também comida, né? Azeite. Além de ser também luz especial para iluminar o candelabro do templo. Tinha várias funções. Então, a gente sabe que quando o óleo estava aplicado, na tradição deles, que ele tinha um efeito curador, o azeite. Mas que Deus, quando fala isso, unge com óleo, chama os presbíteros, unge com óleo, por exemplo, na narrativa do Novo Testamento, não é o óleo que está curando, mas o óleo é um ponto ali, né? É uma coisa física. É a história da água lá, do leproso. Lá, que mandou, você entra lá na água 7 vezes. Não foi exato. água que Não. obediência Exato. à ordem. Não, então, eu concordo com tudo isso, mas é isso que eu estou falando. Deus, quando falou lá em cima, ele não disse eu te curei para dizer assim, não precisa fazer nada. Sim. Ele falou eu te curarei para dar espaço para ele mesmo dizer o que é que vai acontecer, como é que vai ser, se realizar no plano material a cura. Aí que lá em cima já tivesse tudo resolvido. Na cabeça de Deus já tivesse tudo resolvido, tá entendendo? Entendi. Não tô descartando. Entendi seu ponto. Indo contra o que está escrito, mas eu estou só esclarecendo que aqui diz eu vou curar, não falou eu curei. Não, é verdade. Se a Bíblia, e a gente, como é que é, a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, principalmente a de Deus na Bíblia. Se ele falou eu vou curar, então ele está tratando do assunto e ele vai dizer o que é que vai ser feito para e como o processo, a manifestação disso. Se ele tivesse dito, eu te curei, aí sim a gente já não ia mais ouvir falar do problema de Ezequias. Tá feliz da vida, vai e acabou. É verdade. Esse e aí entra todo o processo de obediência. Acima de tudo. Porque se o cara, por exemplo, não acreditasse, se o rei, por exemplo, não acreditasse no profeta, ele não iria fazer esse procedimento tão simples que ele fez. Igual como o da água não quis ir. Teve que alguém lá dizer pra ele, mas o que é que custa se chegar lá? Exatamente. Da obediência. Exatamente. Se ele não tivesse obedecido, pode ter tido um outro fim. Pode ter tido um outro fim. Um paralelo assim aos dias hoje, assim, lógico, quando você falou, se Jesus curou e manda apresentar como sacerdote, assim, o que sempre Eduardo nos fala e nos leva aqui quando a gente diezma, por exemplo, quando você está dizimando, sim, se mesmo que você, os que fazem dizimam no banco, por exemplo, mas o que Eduardo fala, que é muito legal, a gente se vem e entrega, faz presente aqui. Sim. E hoje, assim, lógico, está cumprindo, está dizimando, está cumprindo lá ele. Sim. Mas só que o acto de venir apresentar aqui é como a obediência, é decir, estou cumpriendo con mi vida, no solamente con la parte que voy a ser el dinero, mas el acto así de fe, estoy aquí presente. Seria isso um paralelo ou não? Pode ter um paralelo dessa questão didática, e eu acho que se resumindo isso que o Edu falou, literalmente a obediência manifesta, né? Porque uma vez que você faz um ato, esse ato é uma ação, né? Porque você faz, se é para entrar no rio 7 vezes, é no rio 7 vezes. Se é para pôr em plástico de figo, é o plástico de figo. Se é para lá didaticamente apresentar a Deus algo, tudo isso são atos de obediência. Tem a ver, tem um paralelo sim, Roy. Que é literalmente a manifestação da ação. A manifestação da ação é o que faz o negócio acontecer.
e que o que prova que mesmo depois de Deus ter falado que os procedimentos, e esse foi o meu ponto desde o início, os procedimentos não devem ser anulados, porque eles não são maléficos, como acontece em muitos casos. Deus falou, procedimento tudo errado agora. Não, peraí, peraí. Mantém o negócio. Porque vai lá saber se é via isso que Deus vai te curar ou via outra coisa. A gente não sabe. Ou via as duas coisas. Que eu não descarto isso também. Ter uma ajuda do que foi revelado. Esse remédio aqui foi revelado, ó. Você pega ele e use, tá? Mas tem um componente que falta nele. E aí a mão de Deus vai lá e põe a mão. Porque com certeza são os dois componentes. No caso do rei aqui, eu não sei se era a prática comum na época, não sabe? Se usava essa mistura de figo aí, essa pasta aí, para colocar nessas lesões aí, sei lá que tipo de lesão que ele deveria ter. Uma úlcera, sei lá o quê. Provavelmente era uma prática até comum. E ele, como rei, ele tinha acesso a todas essas informações médicas. Com certeza. Com certeza. Ele tinha uma assessoria médica. Com certeza. Né, de curandeiros, de pessoas com habilidade na medicina, que com certeza aplicaram todos os recursos possíveis e até impossíveis da época para tentar curar o rei. Porque ele era um homem querido. Com certeza. Se ele precisasse dessas ferramentas, com certeza. Era um monarca, né? Ele poderia usá-las, com certeza. Provavelmente até nesse caso, alguém vai, mas esse remédio vai colocar? Isso nós já colocamos. Bem possível, bem Pode possível. ter acontecido, mas teve o ato da obediência. Seguido da palavra de Deus. Seguido da palavra de Deus, sem sombra de que é lindo, né? Que é lindo isso. Né? Agora, o ponto assim que eu acho fantástico é o segundo, depois desse movimento. Ele se recuperou. Fizeram, né, aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Mas não acaba aí. Ezequias havia perguntado a Isaías qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que haviam descido na escadaria. Olha como o negócio é problemático. Sim, seguindo o argumento da Sandra, eu o curarei. Número 2. Fazem o emplasto de figos. Ele se recuperou. Passado. Ezequias, como eu vou saber que eu vou estar curado? Ele não obedeceu, mas tinha dúvida. Eu preciso de mais. Eu sou obediente, faço tudo conforme manda o figurino, mas tem como dar mais uma dica mais assim forte? Ele fala, tem como. O que você quer? Eu quero um fenômeno físico da natureza. É o tal do Gideão, né? É o tal do Gideão. Presta atenção. Agora, esse é o drama do profeta. Tem hora que no livro profético ele vai falar assim, fala um sinal. Nós já vamos chegar lá, que é o nosso tema de hoje. Você quer um sinal? Eu vou te dar um sinal. E às vezes o povo fala, não queremos sinal nenhum, não vamos tentar Deus. Palavra errada. Palavra errada. Você está achando que você está mostrando fé com isso? Sou eu que estou falando para você que eu quero te dar um sinal? Você vem dar uma de espiritual? Caramba! A gente vive crendo em Deus pela fé. Quando Deus chega e fala, eu vou te dar. Você fala, não quero tentar. Deus, dá um tempo, meu. Se ele falar, é porque ele quer fazer. Ezequias tinha essa dimensão. Você não vai viver. Ô Senhor. Opa. Então a sua lágrima sincera comoveu o coração do pai. Agora, a conclusão disso, porque essa história é linda, né? A gente podia ficar nela o tempo inteiro. A conclusão dela é que eu falei pra vocês que ele ganhou quantos anos? 15 anos. Então, primeiro ponto, primeira argumentação que eu quero deixar pra gente é Isaías tem uma agenda profética. Ora ele fala pro presente, ora ele fala pro médio prazo, ora ele fala pro futuro que ele não vai ver. Dentro dessa dimensão, ele simplesmente aqui
fala de cura, fala de um momento bonito de restauração, a restauração acontece, ele ganha 15 anos. O que acontece, só para concluir essa etapa, capítulo 21. Alguém lê para mim verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Pula para o verso 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Quantos anos? 50 anos. Quantos anos ele tinha? 12. 12 anos. Quantos anos Ezequias ganhou? 15. Quando que nasceu Manassés? 3 anos depois de curar. Foi isso? Interessante pedir para Deus. Interessante pedir para Deus umas coisas e Deus dá e depois ter umas disfunções daquilo que se pede. Eu tenho medo disso. E eu não sou um cara medroso, hein? Eu não sou um cara medroso, não. Mas quando Deus fala não, aí eu choro. Eu choro pra caramba. Mas eu prefiro ficar quietinho ali, assim, me agasalha aqui, me deixa me reconciliar comigo mesmo, me deixa eu me acertar, seca as minhas lágrimas, mas é melhor assim, Senhor, está tudo bem, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é um outro tema, mas o ponto maravilhoso aqui é para mostrar os dramas de um profeta, as idas e vindas. Vai declarar morte, vai declarar vida, vai declarar metodologia de cura, vai ministrar medicamento. Sirva de boca para Deus. Aí chega o contexto do nosso texto. Vamos lá. Isaías. Capítulo 7. Verso 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Qual que é o sinal? A casa está caindo em Judá. A situação está difícil. É confronto. É possibilidades de guerra. Deus vem e diz, eu vou dar um sinal. O sinal vai vir como uma criança que nasce. Alguns tentam dizer que essa criança poderia ser filha de Isaías, a briga é grande, não se sabe exatamente, o ponto é, uma criança nasce, o seu nome vem com a resposta que Acás precisa, que a briga que está acontecendo no contexto precisa, que é o ouvir o Deus está conosco. Deus é conosco. Emanuel. É isso que o texto está falando. Num contexto de desespero, de conflito político, conflitos, possibilidades de guerras e rumores de guerra, vem a voz profética. Tem um sinal. E o sinal é Deus é conosco. Deus conosco ou Deus está conosco. São variações do hebraico. É isso que eu preciso. Tudo bem? Esse é o contexto histórico. Mas eu disse para vocês que um profeta fala uma coisa para o seu presente, para o seu médio prazo e para o futuro. E aqui que está o negócio, porque a gente entende que o quê? Quando os evangelistas vão usar o Emanuel, Deus conosco, está tirando de um contexto quando essa palavra veio para quê? Para mostrar que nesse contexto de guerra, de rumores de guerra, de conflitos políticos, vai nascer uma criança. E o importante naquele contexto não é a criança em si, a criança não é o salvador daquele contexto, mas o nome daquela criança é importante, o nome daquela criança é Emanuel, Deus conosco. Só isso na época de Isaías. Mas pra gente, quando ouve que essa é uma das declarações do nome
da prefacia, da profecia, do prefatizar o momento de quem era, de quem seria, a qual característica que teria Jesus, para a gente diz muito mais. Então Isaías traz essa palavra, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías, esse é o contexto da paz, uma palavra de esperança, de ânimo no meio do conflito político, do passado para o futuro. Agora, quando a gente olha do futuro para o passado, é muito mais gostoso, né? Que a gente fala, o nome do nosso Senhor é Emanuel. O nome do nosso Senhor é Deus conosco. É Deus conosco. Agora, deixa eu te perguntar, quando que Deus está conosco? Parece uma pergunta idiota, mas pensa bem para responder. Quando que Deus está conosco? Deus está conosco quando estamos com Ele. Quando nós estamos com Ele, nada nos separa do seu amor. Essa expressão popular que existe, principalmente no Brasil, né? Fica com Deus. Ela não procede, né? Fica com Deus se Deus estiver com a pessoa. Fica com Deus. Estiver com Deus. Senão... É aquilo que eu falei alguns domingos. Fica com Deus, eu vou ali fazer um assalto e Deus vai me ajudar. Eu pego essa benção, Marcos. Eu pego essa benção. Vou com Deus roubar. Vou pegar a arma e vou... Não. Deus não está com você, meu. Deus não está com você nisso aí. Agora sim, Ele está conosco, ele se encarnou na terra. Olha que chocante isso, né? Isaías fala, Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco. E esse Deus conosco se encarna na terra. E essa encarnação faz Ele ficar literalmente conosco na terra. E deixar um rastro na terra. E depois que Ele deixa um rastro na terra, a gente convida Ele para entrar no nosso coração. Esse Deus conosco, que é a pessoa de Jesus, não é isso? Não é essa ideia que a gente carrega de conversão? É Cristo em nós, esperança da glória? Impressionante isso, né? A gente não invoca Deus em nós, esperança da glória. Deus Pai. Deus é acima de tudo, a gente sabe disso. Mas na nossa nomenclatura, na nossa verbalização da fé, a gente fala, Jesus entra no meu coração. Jesus bate na porta do meu coração. Jesus me transforma. A mente de Cristo, seguindo a teologia paulina, a mente de Cristo na minha vida. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo fala. Mas a mente de Cristo eu posso ter e pedir. Olha que maluquice! Ó a profundidade das riquezas e da sabedoria. Romanos. Quem conheceu a sua mente, Senhor? Ninguém conheceu a sua mente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que quem? O que Jesus? Não. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você quer ser discípulo? Tenha o Emanuel com você, então. Tenha o Emanuel. Esse vocês conheceram. Esse vocês conheceram. Deus conosco, que encarnou, que veio na terra. Ele, Jesus, Ele é a mente, Ele é o exemplo, Ele é a encarnação. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que é Deus conosco. Deu para entender, gente? Deu para começar a entender o drama? Então, recapitulando para concluir. O profeta fala para o seu presente. O profeta fala para o seu médio prazo, um pouco para depois acontecer. O profeta fala para um futuro que ele não vai estar presente para ver. Falando do passado para o futuro, é uma dificuldade tremenda, porque este é o sinal, a virgem ficará e dará à luz a um filho, chamará Emanuel, num problema político. Talvez alguns ficaram, a gente tem que achar essa pessoa. Se fosse aqui um contexto budista, isso aqui deve ser a encarnação de alguém que vai vir para nos ajudar. Vamos achar esse camarada Emanuel agora. Precisamos da encarnação do Emanuel agora. E não adiantava procurar naquele momento, porque como a gente sabe, tem 600 anos aí mais ou menos, entre a profecia e Jesus. Então não é. Era simplesmente para o contexto.
é o tema é Deus conosco, aguenta a onda aí na política, porque Deus vai cuidar da nação, fica tranquila, só um lembrete. Mas no futuro, na palavra dos evangelistas, faz todo sentido, porque ela era uma virgem. Vou falar mais sobre isso no sábado. Porque sim, ela engravidou, porque sim, o seu nome era Emanuel, mas daí era a encarnação de Deus. E essa encarnação, como eu concluí, é a encarnação que nós podemos imitar, é a encarnação que nós devemos encapsular na nossa mente, é a encarnação que eu tenho que ter adquirindo essa mente de Cristo em mim. Eu posso ter essa mente de Cristo em mim, a mente de quem viveu na terra, que sabe, João, quais são os seus dramas, você, Nica, você, Sandra, sabe como é a terra, encarnado. Viveu e venceu. Eu venci o mundo, então vocês também vão e vençam o mundo. Agora, querer ter a mente de Deus, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Porque quem conheceu a mente do nosso Senhor, question mark, ponto de interrogação. Só Ele conhece e sabe todas as coisas. Tudo bem? Assim a gente começa então a nossa série de Natal. Dúvidas? Escreva para mim através do nosso site. Valeu, gente. Vamos orar.